Eu tinha anunciado aqui essa semana a presença do presidente do Sindicato dos Comerciários de Caruaru, o senhor Milton Manuel, para que nós falássemos dessa polêmica. E eu tenho algumas perguntas para fazer ao Milton, porque, coincidentemente, eu me encontrei hoje com um grupo de estudantes que me pararam e me pediram para que eu fizesse algumas perguntas a Milton Manuel, ao senhor Milton Manuel, presidente do SINDEC. Ele é presidente de uma instituição que defende principalmente o comerciário e toda a classe trabalhadora dessa cidade, porque quando um presidente de um sindicato não se vende, quando o presidente do sindicato cumpre com o seu papel na defesa da sua categoria, dos seus associados e também se dispõe a defender uma classe no todo, esse sim vem para o nosso programa de cabeça erguida e é o presidente do sindicato que quando vem avisa logo, pode abrir o telefone, pode rasgar o verbo, comigo não tem isso não. Quem quiser vir, que venha. Então, eu quero agradecer pelo senhor estar aqui conosco, em nome de todos que escutam o nosso programa Microfone Aberto. Boa tarde, Milton. Boa tarde, Antônio Silva. Boa tarde, nosso amigo Nego. Boa tarde aos ouvintes da Nova FM. É com satisfação, Antônio, que venham ao seu programa e venham com a intenção única e exclusiva de poder contribuir com vários esclarecimentos sobre, principalmente, o que nós entendemos o ilegal e abusivo aumento na tarifa do transporte coletivo de Caruaru. Amigo Milton Manuel, o senhor tem sido um defensor constante nessa luta. Por que o senhor acha que as empresas não deveriam ter solicitado e o governo municipal ter sancionado esse aumento, já que os donos de empresa alegam que há 2 anos praticamente não estão dando aumento na passagem? Seria bom a gente começar assim direto no assunto, para depois eu passar para o senhor aqui um fato que foi relatado para mim hoje, da União dos Estudantes Secundaristas de Caruaru. Um fato que aconteceu com ele, eu queria que o senhor comentasse. Eles me passaram isso e pediu para que o senhor comentasse. Então eu quero que o senhor entre nesse assunto, porque os proprietários de empresas alegam isso, que há 2 anos não repassam para o passageiro, não é? E o governo, sem nada, sancionou e etc e tal. Antônio, primeiro eu quero registrar com muito respeito aos demais órgãos de imprensa que esta e você é o único apresentador aqui em Caruaru que está tendo a coragem de fazer efetivamente essa pergunta. Porque o que aconteceu? Nós questionamos por diversas vezes em todos os órgãos de imprensa de Caruaru a questão da ilegalidade no processo que culminou com o aumento na tarifa do transporte coletivo. Por que essa ilegalidade? O que é que aconteceu? A prefeitura e os empresários articularam-se junto a vários outros órgãos de imprensa de Caruaru e jogaram que a passagem tinha que aumentar porque há 41 meses não havia reajuste. Isso é verdade. Porém, não argumentaram a questão da legalidade. Vamos começar. Primeiro, o Comute encontra-se em ilegalidade, porque os seus membros, boa parte deles, não apresentaram os seus atos constitutivos, estatuto, ata de posse, CNPJ. Aquilo, por exemplo, para essa emissora, conversava ainda há pouco ali no corredor com o Sivaldo, para esta emissora funcionar, não é só chegar aqui, instalar os equipamentos e vai botar no ar, não. Tem uma série de elementos, de situações que a lei impõe para que esta emissora se instale e vá para o ar. Isso chama-se processo legal, ou seja, você tudo tem que ter, tem que acompanhar, respeitar a legalidade. Então, nesse sentido, nós argumentamos por várias e várias vezes que não poderia, por exemplo, eleger o presidente do Comute, que é o mesmo presidente da Destra,
não poderia aprovar o aumento na tarifa do transporte de táxi e, por último, também não podia reajustar a tarifa do transporte coletivo. Por 2 anos, Antônio, o ano passado, no mês de junho aproximadamente, foi aprovada um aumento na tarifa do transporte. O prefeito não sancionou. E não sancionou, não foi por conta das mobilizações que tomava conta do país o ano passado. Não sancionou porque ele, como deve ser escravo da lei, né, ele não está acima da lei, por ser a maior autoridade administrativa, ele não está acima da lei, então ele não sancionou. O argumento, naquele momento, era de que não estava sancionando tal aumento em face do clamor nacional. Não foi isso. Havia ilegalidade. Este ano, da mesma forma, mais ou menos em fevereiro, em outro ato de manobra, foi reajustada a passagem de ônibus. De novo, chegamos até o chefe do executivo, ele nos atendeu pela segunda vez, nos recebeu, informamos a eles, inclusive formalmente, todos os atos que tinham acontecido na reunião, que culminou com o aumento da passagem de ônibus, e ele, de novo, não sancionou. E ele não sancionou para atender o SIDEC. Ele não sancionou porque, como eu disse anteriormente, Antônio, ele e nós devemos ser escravos da lei. Nenhum de nós podemos estar acima da lei. E muito menos a autoridade executiva municipal, no caso o prefeito. O senhor afirma aqui que o prefeito, quando citou que não sancionou o ano passado, aí ele quis demonstrar para a sociedade, devido àqueles protestos, teve em São Paulo, aquelas coisas todas. Aí, mas ele viu que estava ilegal e ia sancionar uma coisa ilegal. A qual ele pode ser responsabilizado. Ele sabe disso. Né? Mas agora, ele sancionando agora, sancionou a segunda vez, não sancionou. Certo. Desta vez, apesar da sustentação nossa, apesar de termos requerido de novo que fosse agendada a reunião com ele, não foi dada atenção. Ele preferiu, lamentavelmente, atender à ilegalidade e aos empresários. Quer dizer que, mesmo ele sancionando agora, como ele sancionou recentemente, ele ainda sancionou na ilegalidade. Sancionou na ilegalidade, sim. Por que essa ilegalidade? Por que a ilegalidade? Além de várias entidades estarem irregulares junto ao Comut e logo seus atos também serem ilegais e nulos de pleno direito, se a rádio não tem, me permita citar a rádio, se ela não tem a sua documentação, não está habilitada a ir para o ar, então ela está funcionando na clandestinidade, que eu já chego lá. Então, primeiro aspecto, a boa parte dos integrantes do Comut estavam em situação irregular até o dia 25 de junho, quando foi aprovada por parte dos membros do Comut. Segundo aspecto, o sistema está trabalhando em Caruaru de forma clandestina. Isto é absurdo. Meu Deus. Não existe o processo licitatório, não existe. Está ainda em fase há muito tempo travado, né? Está travado. Está travado, porque esse tempo todinho. Isso. Agora eles alegam, Milton, eles alegam o seguinte, que Olinda, Recife, diz que até São Paulo, não sei o que, eles alegam isso. Não, mas estão falando nesse negócio aí de licitação do transporte coletivo da cidade, mas tem cidades aí que estão falando. Quer dizer, o camarada cometeu o erro porque fulano cometeu. A propósito disso, na reunião que tivemos, acho que no dia 9 de julho, quando peticionamos lá no Ministério Público pedindo anulação dos atos, não só do Comut, mas também do chefe do Executivo, um representante das empresas de ônibus, ele disse textualmente, ou seja, ele confirmou as nossas denúncias que o sistema funciona de forma clandestina. Ele disse perante a mim e a várias outras pessoas, inclusive ao promotor, Dr. Giovanni Saleite, se não me falha a memória. Disse textualmente, o sistema está funcionando clandestino, mas está prestando um bom serviço. Ou seja,
Essa é a ideia do empresariado e também da prefeitura. Por que também da prefeitura? Porque o chefe do executivo, inclusive, Antônio, e os nossos amigos ouvintes, quando nós peticionamos o chefe do executivo, né, solicitando inclusive agendamento em caráter de urgência para a reunião, seria para informá-lo do que foi que aconteceu naquela reunião do dia 25. Que tínhamos os atos ilegais, irregulares dos membros, que o Conselho encontra-se irregular e ilegal, logo seus atos são nulos de pleno direito, o sistema não está licitado, as empresas de ônibus de Caruaru não têm o sistema licitado, as empresas estão com seus contratos de concessão vencidos. Meu Deus. Isso é crime. E aí o chefe do executivo... Ô Milton, me diga uma coisa, essa coisa clandestina, esse trem... Parece um termo pesado. Esse trenzinho de desorganização, isso já vem de administração a administração. Muito, mas quem está à frente é você, Antônio. É você que é responsável. Os outros foram omissos também. Também. Também, sem sombra de dúvida. Agora, se a bomba está aqui no colo do atual prefeito, é dele que nós temos que cobrar, obviamente. E por falta de aviso não foi, Antônio. Na petição nós informamos todos os fatos ocorridos no âmbito do Comute, né? E também da falta do processo, da conclusão do processo licitatório e da não renovação das concessões das empresas em Caruaru. Infelizmente, o chefe do executivo sequer garantiu o agendamento da reunião para receber a frente de luta contra o aumento ilegal e abusivo na passagem de ônibus e preferiu atender a ilegalidade e, naturalmente, os empresários. Agora é uma coisa meio sinistra, né? Porque o cara atender a ilegalidade tem uma coisa aí meio macabra nesse mês. Agora me diga uma coisa, eles alegam o seguinte também. O Milton Manuel defende isso, defende aquilo, outro fulano defende isso, essa licitação, tudo. Mas se vier empresas de fora e cheguem a ganhar a licitação aqui não vai ter demissões, não vai ter desemprego? De jeito nenhum. Agora, Milton, você acha que com a licitação séria, tudo, vai melhorar até a qualidade do transporte? É esse o propósito. É esse o propósito. Agora, a questão de cartelização que querem manter em Caruaru é outra situação. Assim como tem nos postos de gasolina. Porque a empresa pode vir de fora ganhar e contratar o motorista. Pode exigir na licitação, não pode botar? O mercado garante quem prestar melhor serviço. Ô Milton, não pode botar também, por exemplo, o edital que a empresa recebe para concorrer à licitação, pode-se botar um parágrafo dizendo a empresa ganhadora dessa licitação, não tem o edital? Obrigatoriamente tem que contratar os profissionais do volante da cidade, do município, não pode? Não, eu não posso lhe responder. Eu acredito que pode. Sabe por que pode? Porque eu vou dizer você. Uma licitação, por exemplo, eu tenho um veículo de som. Uma licitação para eu prestar um serviço, no edital pode vir dizendo o carro de som, o som tem que ser da cidade, o condutor tem que ser do município. Eu lhe diria que essa área do direito... Mas eu acredito que pode. Se, por exemplo, eu acredito que não haveria demissão, porque motoristas e cobradores não é qualquer profissional que você encontre na rua. Com certeza. Entendeu? Então, automaticamente essas outras... Para a empresa trazer de fora também o custo era alto. É alto, não existe. Não existe. O outro discurso que eles pregam é de que o aumento de 17% na tarifa foi menor ainda do que o aumento do salário mínimo. Foi menor do que a inflação do período. Agora está a questão seguinte. É preciso lembrar que a passagem de ônibus hoje, ela não seria nem R$ 1,80 e nem seria R$ 2,10. Eu vou repetir. Passagem de ônibus hoje em Caruaru não seria nem R$ 1,80 e nem R$ 2,10. Seria de R$ 1,74. Eita! Por quê? Agora, por quê? Em 2005, no governo Torigel, a passagem de ônibus, que era R$ 1,10, aliás, devia passar para R$ 1,10, passou para R$ 1,35. Certo. Esses 20 centavos foi exatamente para cobrir os possíveis prejuízos que as empresas de ônibus teriam com o ingresso dos idosos com idade igual ou superior
a 60 anos. Beleza. Em 2007, as empresas de ônibus ingressaram com uma demanda judicial, uma ação, vamos colocar a palavra mais clara, e eles distribuíram informação de que a lei municipal que garantia essa gratuidade ao idoso, ela tinha sido declarada inconstitucional. E eu posso assegurar aqui que não é verdade esta informação. Então, mas vamos pegar a linha deles. Se eles disseram que a lei foi declarada inconstitucional, por que não reduzir a passagem de 1,35 para 1,10? Haja vista que os 25 centavos que acresceram na passagem naquele ano foi exatamente com o argumento de que era para cobrir alguns possíveis prejuízos com os ingressos dos idosos com idade igual ou superior a 60 anos. Isso não foi. Na medida que eles calcularam o reajuste da passagem de ônibus agora, com efeito de 2011, nós calculamos com 2007, que foi exatamente quando eles não devolveram os 25 centavos aos passageiros. E vão ter que devolver na justiça. Quem é que vai se responsabilizar? Se é o chefe do executivo, se é as empresas de ônibus, a nós não interessa. Mas o que é que nós fizemos, Antônio, e os ouvintes da Nova FM? Assim que o prefeito sancionou, como já disse, preferiu sancionar a ilegalidade, atendeu os empresários, nós, no dia 9 de julho, ingressamos com um pedido junto à 4ª Promotoria de Justiça, de Defesa e da Cidadania de Caruaru. O que era uma reunião tornou-se uma audiência pública, porque lá estava presente várias entidades, inclusive o representante das empresas de ônibus, que nós registramos como positiva a presença dele lá, porque ele teve a oportunidade de ouvir o clamor de vários representantes de entidades, usuários do transporte coletivo, e comentários que foram feitos também por nós. Então nós estamos requerendo, melhor dizendo, Antônio, nessa petição que apresentamos lá no dia 9 de julho, nós estamos requerendo que seja amparado no que argumentamos já aqui, das várias ilegalidades encontradas no âmbito do Comute, a falta de conclusão do processo de licitação e a não concessão, a renovação da concessão nas empresas de ônibus de Caruaru. Então nós estamos requerendo que seja anulado todos os atos do Comute de novembro até junho deste ano, que seja também anulado o ato do chefe do executivo, que foi de sancionar o ilegal aumento na tarifa do transporte coletivo, até que o Comute tenha suas entidades devidamente regularizadas, que tenhamos o processo licitatório concluído e, naturalmente, o processo de renovação da concessão das empresas de ônibus. Agora me diga uma coisa, por que é que o Comute ele passa por isso? Assim, é uma coisa, pelo que o senhor está falando aí, dá pra gente, eu e o ouvinte, a gente percebe que é uma coisa meio misticamente política, né? É o poder mandando, ordenando e os caras fazendo do jeito que agrada ao poder e às empresas. O poder político e econômico está muito presente. Pronto, eu falo na sem empresa. sombra de dúvida. Está presente dentro do Comute. Muito presente. Sim. A exemplo disso, Antônio, a sua pergunta é o seu comentário muito oportuno pelo seguinte, porque houve uma conferência do transporte em setembro do ano passado. Ok. Quando foi em novembro, o SINDEC, como integrante do Comute, desde a sua fundação em 95, nós requeremos que fossem apresentados todos os documentos que comprovassem a legitimidade de cada uma das entidades. Ou seja, os atos constitutivos que eu citei no início aqui, ata de posse, estatuto, CNPJ, etc, etc. Não foram entregues, Antônio. Passaram de novembro até o dia 13 de junho sem entregar. Alegando que tinha somente 2 entidades que estavam irregulares, mas não diziam quais eram.
Quando nós pegamos a documentação, Antônio, são todas, das 15 entidades, melhor dizendo, tinham 13 que estavam em situação irregulares. Seja, por exemplo, vou dizer a você, tinha 2 associações, uma de Bezerros e outra de São Caetano. O que é que estão fazendo em Caruaru? Oxê. Membro do Comute. Oxê, participando do Comute Membro do Comute. Vou citar a situação do pessoal da terceira idade. Não tinha nenhum documento. É tanto que no dia 16 de junho, se não me falha a memória, a representante da organização da terceira idade pediu a sua renúncia. Não participa mais. Nós vamos ter que... vai ter que ser indicada uma outra entidade. Inclusive, nós estamos pensando em indicar um representante da OAB para fazer parte do Comute, né, já na vaga dessa organização da terceira idade. Olha, aqui, o rapaz está fazendo uma pergunta aqui, o senhor está nesse assunto aí, para não fugir. Sim, sim. Boa tarde, Antônio Silva. Pergunte para o Milton por que ele participou do regimento, já que estava irregular. Ele mesmo fez parte do regimento, ele fala do prefeito, mas tem reunião com o prefeito. Quem me mandou isso aqui? Aí, em cima dessa pergunta também aqui, já que o assunto foi puxado pelo Cooper Moto do Agreste, pessoal de mototáxi, tem aqui uma pessoa perguntando o seguinte, aqui no WhatsApp. Aqui. Antônio Silva, por que reclamam do aumento de passagens de ônibus? Já que mototáxi cobra R$7 e a gente corre o risco de perder as pernas e morrer de acidente. Por que o Milton também não faz um movimento para que a prefeitura fiscalize esse aumento absurdo de mototáxi que não traz nenhuma segurança para o cidadão? Isso cabe às entidades que representam os mototaxistas, sem sombra de dúvida. Exatamente. Né? Agora eu queria que o senhor respondesse essa daqui, que ele falou que o senhor... Olha, essa aí provavelmente deve ser de Fernando, da Coopermoto, que é uma entidade que está irregular no Conselho. Essa entidade, no seu estatuto, não está registrada em cartório devidamente. Não. Essa é uma das entidades. Né? Segundo documentos fornecidos depois de 8 meses pela Destra, que nós havíamos requerido em novembro. Quanto especificamente à pergunta dele, não é regimento não. A questão é a seguinte. Quando, em setembro, da formação ou da realização da Conferência Municipal de Transporte, o chefe do Executivo assinou decreto estabelecendo quais seriam os documentos que as entidades deviam apresentar. Ora, se o SINDEC tem com total regularidade a sua documentação, presumia que as outras entidades que estavam se propondo a participar daquela conferência e provavelmente do possível novo Comute, deveria ter os seus atos constitutivos em total regularização. Agora, a responsabilidade de fiscalizar isso não é minha, ou seja, do SINDEC, e sim de quem organizou a conferência, que foi o poder público. Agora, o Fernando precisa, se é ele que passou essa mensagem, que eu acredito que é, porque essa pergunta foi também me feita lá, no âmbito do Comute, e a mesma pergunta, né? Ele deve responsabilizar a Prefeitura de Caruaru quando realizou a conferência municipal. Deveria exigir, inclusive, o Ricardo Henrique, que é o presidente da Associação das empresas de ônibus. Ele está dizendo que o nosso registro é na junta comercial. Não tem nada a ver com o registro. Não é no cartório, ele precisa... Não tem nada a ver com o registro, é isso que eu estou dizendo, é a mesma pessoa, não tem nada. Toda entidade, esta emissora aqui, ela tem um estatuto. Isso. Esse estatuto só tem legitimidade se ele estiver registrado em cartório. Eles estão confundindo uma coisa que é a questão comercial junto a junta comercial sim, e ao estatuto de uma entidade. O que eles estão dizendo e procede ao seguinte. Nesse ponto aí o senhor está certo. Se for uma entidade, ela tem que ter, ela tem que ter o registro em cartório. Registrado em cartório não tem validade, certo? Agora, a junta comercial não exige, para seu registro lá, não exige o estatuto. Certo. Essa é a grande diferença. Agora, o regimento interno e o decreto que foi assinado pelo prefeito diz que o estatuto deve ser registrado, inclusive deve ser registrado... Mas sendo uma cooperativa... Igualmente. Agora, ela não tem... Aí o que ele não sabe é o seguinte...
eles não têm a obrigação de apresentar a carta sindical que havia sido requerida por mim, por eles não serem uma entidade sindical. Agora, o registro está registrado em cartório. Sendo cooperativa, sim, tem que ser? Tem que ser. Não tem carta sindical. Fernando, para tirar uma dúvida aqui, veja bem. O telefone está aberto aqui, 37210944. Pode entrar, não tem nenhum problema. 37210944. Você pode ligar o Fernando e participar. Olha, ele tá, o estatuto é na JUSEP. Sim, ele apresenta, mas não há exigência da JUSEP. Não, ela não exige o estatuto. Como também na junta, né? Isso. Não, agora, no caso, se fosse um sindicato, no nosso caso, o SINDEC, nós temos que ter a carta sindical. Então, o que eles estão reclamando é que isso procede, eu havia requerido deles, da Coopermoto, a carta sindical. Não tem fundamento esse meu requerimento, porque eles não são uma organização sindical, eles são uma cooperativa. Agora, a JUSEP, para você registrar a sua cooperativa, não precisa de carta sindical, é claro, é só o estatuto. Agora, perante o comute, precisa-se do registro, aliás, do estatuto e devidamente registrado em cartório, o que até o dia 25 não estava registrado deles. Vamos lá, telefone uma. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É o Senado Menezes aqui da Nova Caruaru. Pois não. O senhor quer fazer uma pergunta? Não, veja só uma colocação, Milton. Milton, eu te admiro muito pelo teu perfil à frente do sindicato. Eu acho que a tua postura é pertinente para com aquilo que desmanda o seu direito, a Constituição lhe permite cobrar. E parabenizar também o Antônio Silva, esse guerreiro bravo, que sempre postulou diante da sociedade caruaruense uma cobrança digna dos poderes municipais. Agora, eu como educador no trânsito há 19 anos, tudo bem, esse aumento que é absurdo, foi um aumento não compatível ao que manda, o que ganha realmente. Ô Antônio Silva, tu tá com teu pendrive aí da segunda-feira tu traz o BG, uma palavra para você. Que travou aqui, aí tem que reinstalar ele, por isso que não pegou. Todos nós, condutores de veículos, o único é destinado à melhoria das vias e essa via não nos é oferecido. É isso que me deixa triste. Eu gostaria que houvesse bom senso do excelentíssimo prefeito José Queiroz na responsabilidade de repassar a partilha dos nossos impostos para que conduzimos os nossos veículos nas vias, não é só no centro não, é nas periferias, de uma maneira digna. Eu tive um prejuízo ali na entrada do bairro Gaminon, meu percebeu que eu caí no buraco 10 quilômetros. Eu vim 10 quilômetros. Eu entrei em uma via, claro que eu tenho que moderar a velocidade. R$425. Aí eu vos pergunto, constitui um advogado, quando é que eu vou receber esse dinheiro? Será que eu recebo? É isso, aqui fica um alerta ao judiciário para que funcione em cobrar os nossos direitos, para que os nossos direitos sejam assistidos. Que Jesus abençoe a todos, que todos tenham um bom final de semana mesmo. Com a graça de Deus, parabéns, Milton, parabéns, Antônio Silva. Obrigado. Obrigado. Milton, oi, telefone? Vamos lá, telefone. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Meu nome é Joel, eu moro aqui no bairro Kennedy, e falando sobre o aumento de passagem, eu fui passando essa semana à noite ali em frente ao terminal rodoviário com a minha esposa, e eu vendo algumas pessoas naquele ponto de ônibus, esperando o ônibus, e eu comentei com a minha esposa, eu disse, mas rapaz, olha pra isso. Eu vejo no ponto de ônibus, uma hora dessa, eu acho que é umas 8h30 para 9 horas da noite, no ponto de ônibus, numa escuridão dessa, não tem um grito de luz, aqui em frente ao terminal rodoviário, no ponto de ônibus, totalmente... Tá fora, não posso falar. Isso não tem... Tu tá vendo? Um banco do povo sentar. Tu abre o dele, quando o for falar, tu abre o dele. Absolveu. E para todos os proprietários da empresa de ônibus, que é aqui, ali na rodoviária, se não me engano, são 3 ou 4 empresas de ônibus que passam ali, que para e põe a passageiro ali. E não tem coragem de instalar uma luminária ali para o povo ficar, pelo menos, no claro.
coisas são absurdas, né? Aumenta a passagem, prometeram que ia melhorar e até agora não teve melhoria em nada. E aproveitando o espaço, Antônio, se você permitir, eu queria pedir, não sei se é o prefeito, não sei qual é a secretaria, meu irmão, aquela saída do viaduto da Rua Preta, vindo por lá da Vila Kennedy, está um absurdo. Já é um caos atravessar aquilo ali. E agora com a buraqueira, os carros têm que passar devagarinho, passa. Tudo que seu carro o semáforo deixa. Porque o carro não pode passar rápido, porque a estrada não permite o calçamento, é cada buraco terrível. Eu queria pedir que alguém olhasse para aquilo ali e passasse um asfalto, para que o carro pudesse passar um pouco mais rápido, em vez de passar 6, 7 carros, passar somente 10 carros, para poder o semáforo fechar. É um absurdo. Muito bem. Obrigado. Ó, essa questão dessa buraqueira aí, isso é uma pouca vergonha para a nossa cidade. Nós temos aqui não sei quantos deputados ligados ao governo aí, essa porcaria dessa BR-104, essa nojeira de duplicação aí, e aquilo ali é do DNR ali, o DENIT. Quem tiver envolvido, porque ninguém sabe, começou o governo federal e passou para o Estado, não é? Eu queria que o seu João Lira, que é o governador, chamasse a empreiteira ali, a empresa, você vai estar para aqueles buracos ali, aquela nojeira passa ali direto, como aquele trecho ali do regional para a BR-104 que dá acesso à Agrestina, aquele trecho ali. E João Lira está passando pelo governo, ninguém sabe o que ele está fazendo. É o governo fumaça, não é? Então, governador, se os seus assessores estiverem me ouvindo, que devem estar me ouvindo, o senhor manda tapar aqueles buracos ali, atravessando a BR. Quando sai do viaduto ali é uma desgraça. Então a senhora cair, Milton. Ela e o esposo e o menino ia doente para ser medicado. A gente parou para ajudar o menino de 12 anos que ia na moto, um trabalhador, sofredor da vida do aeroporto, vinha trazendo a criancinha, chuviscando, para ser uma injeção ali na Rua Preta, naquelas farmácias. E caiu dentro do buraco, porque um cara bêbado, não sei, com doido lá, foi livrar o buraco, tirar um fino, e derrubou, a gente teve que ajudar. Graças a Deus que não houve nada com os 3. O pai arranhou um pouquinho o pé. O senhor vê como é, a situação como é que tá. E outra coisa, esse negócio de iluminação pública, meu amigo, o dono da empresa de ônibus, ele é responsável de zelar pelo transporte, pelo veículo. Agora essa competência é da prefeitura, concordo plenamente. Não é não? Agora se o ônibus quebra, se o ônibus é uma porcaria, se o ônibus não tem freio, se o ônibus é um jumento seco, que o capaz está andando em cima de uma pedra, aí é da responsabilidade dele. Agora, iluminação é a prefeitura que não cuida. Exatamente, Antônio. Mas eu referi nesse comentário na questão da luminária, eu vou pegar os dois comentários dos dois amigos aí que nos ligaram, o Zenóbio e o Joel, porque os empresários alegam que precisam do aumento da passagem. Ok, beleza. Aí a prefeitura vai e sanciona. Ok. Certo. Qual é a contrapartida da prefeitura? Ela está garantindo iluminação? Ela está garantindo pavimentação? Não. Que foi isso que você argumentou aí? Isso mesmo. As paradas de ônibus, como é que se encontram? A sinalização, como é que se encontra? Só um exemplo, Antônio, as paradas de ônibus, ou seja, esses abrigos que você tem visto aí, na avenida, da prefeitura. Na avenida? É não? Não é da prefeitura, é uma não. empresa que está instalando e ganhando em cima. A publicidade é dela. Entendeu aí? A prefeitura não está tirando nenhum centavo. O que é importante. E aqueles acabados na periferia, aqueles pois que abandonados lá? É só o centro que precisa, Agamenon Magalhães, por exemplo. Por exemplo, é só Agamenon. E outra coisa, são abrigos que você... É melhor estar na chuva ou no sol do que estar embaixo deles. Não lhe garante amparo, nem do sol nem da chuva. Ou eles são muito altos ou são muito estreitos, né? Aqueles que ficam ao lado, aquela parte que fica ao lado do abrigo. Sim. Ali dá para encostar um vagabundo e lhe assaltar. Tem umas brechas ali. Entendeu? Quer dizer, os dois amigos aqui estão corretíssimos nas cobranças. Agora, vou também corroborar com você, Antônio. A questão da iluminação não é competência das empresas de ônibus. Dá a César o que é de César. Eles tinham argumentado que a passagem poderia ser mais barata se, por exemplo, tivéssemos a pavimentação na periferia melhor. Eles argumentam que muitas vezes eles demoram, desculpem, muito mais, digamos, lá no bairro, sei, do que mesmo o próprio trajeto lá do bairro para o centro. Aqui, por exemplo, você vem das Rendeiras, é um gargalo lá nas Rendeiras. Quando você chega aqui no centro da cidade, outro gargalo. Aí eu quero perguntar por que a prefeitura de Caruaru não tem coragem de tirar
as empresas de ônibus Progresso, Caruaruense, Jotude. Por quê? A Coletivo, que circulam aqui pelo centro da cidade, são transportes intermunicipais. Nós temos um terminal rodoviário, Antônio. Nós temos o acesso ótimo. Agora, por quê? Por questões políticas. Eu toco nesse assunto aqui direto, principalmente Duque de Caxias. Aquilo é uma vergonha. Seria uma das alternativas que ia desobstruir muito o trânsito em Caruaru, certo? Iria despoluir mais o meio ambiente. Com certeza. Porque quanto mais veículo, você sabe, polui mais o meio ambiente. Agora, o grande problema é o seguinte: os nossos governantes, aí eu vou colocar em todas as três esferas. Tudo na panela. É somente para arrecadar impostos. E altos impostos. Antônio, se você tiver um tempinho, você der uma rodadazinha na periferia, você sai do coração partido. Eu fui um dia desse, eu fui após as rendeiras, lá para baixo, e fui também aqui depois, no loteamento Jardim Boa Vista. Olha, lama, esgoto. Por trás do aeroporto, meu amigo. Aquele loteamento é por trás do aeroporto. Olha, Salgadinho, próximo à faculdade, próximo à BR-232. O Salgadinho, Milton, eu estive lá, na favela do Salgadinho, a comunidade do Salgadinho. Meu amigo, o esgoto a céu aberto. Aí veja só, Antônio, eu não estou querendo aqui fazer média com o empresariado. Mas veja só, como é que nós vamos poder cobrar que os itinerários sejam todos respeitados ou cumpridos? O que os horários também estabelecidos sejam cumpridos se você tem as vias esburacadas, cheias de lama, sem iluminação. Muitos bairros não têm abrigos, não têm sinalização. Então, é algo que é preciso a população. Eu não estou dentro do Comute somente para ser contra, por ser contra o aumento da passagem de ônibus, não. Porque no dia que tiver tudo dentro da legalidade e que for um reajuste que seja à altura da realidade dos trabalhadores, dos estudantes e de quem usa o transporte coletivo, eu votarei sim, porque é uma empresa. E por ser uma empresa precisa de receita, Antônio. É lógico. Com certeza. É lógico. Não, agora, precisa saber se está dentro da legalidade. Qual é a contrapartida que a prefeitura tem feito, né? Então, iluminação, buracos, esgotos a céu aberto, isso prejudica enormemente o regular desenvolvimento do transporte em Caruaru. Com certeza, com certeza. Ô Milton, veja bem. A União dos Estudantes Secundaristas de Caruaru junta todos os grêmios estudantis de Caruaru. Você sabe disso, Sim. né? Ela é composta pelos grêmios estudantis. Me revelaram hoje uma coisa e mandaram eu perguntar ao senhor. A pergunta é rápida. Eu vou tocar no assunto e a pergunta é: pergunte a seu Milton Manuel, que tem sido claro e objetivo em suas entrevistas, defendendo coisas normais e legais. Por que o prefeito não recebe nós, estudantes, que queríamos falar com ele a respeito do aumento das passagens? Nós que participamos da União dos Estudantes Secundaristas de Caruaru, que representamos os grêmios estudantis das escolas, tanto municipais como do Estado, tanto municipal como do Estado. Aí eu queria saber do senhor Milton Manuel. O rapaz que mandou para mim é o Igor Florentino. Ele pergunta o seguinte: por que, seu Milton Manuel, se nós poderíamos juntar o nosso grupo de estudantes e conversar, queríamos conversar pessoalmente com o prefeito, ele nunca recebe a gente? Igualmente nós tentamos, né? Nós tentamos, essa reunião não seria só o SINDEC, seria outros representantes também da frente de luta, inclusive a UESC, que faz parte dessa luta há muito tempo. Até porque a UESC também é fundadora do Conselho Municipal. Agora, notadamente é o que nós já dissemos. A UESC é essa, né? A União dos Estudantes Secundaristas de Caruaru. Eles dizem que juntam os grêmios. Todos, né? É fato. Pronto. Agora, o prefeito não atendeu, nem eles, e nem a nós, e nem vai atender os movimentos sociais, porque esses não fazem parte do grande esquema. Esse é o termo. Qual é o grande esquema? É ir para o Comute e balançar a cabeça. Não denunciar o que nós estamos denunciando há muito tempo. Quem bate, permita a expressão, quem bate sempre bateu e bate de frente dentro do Comute, sempre quem bateu foi o SINDEC e a UESC. E agora a gente também tem o apoio da Associação dos Moradores do Bairro das Rendeiras.
São essas 3 entidades, e repito, essas 3 entidades não querem nenhuma empresa de ônibus fechada, não. O presidente lá das Rendeiras é É o Roberto Jacino. Agora há muita reclamação em cima dele a respeito daquela praça lá. Pelo menos o representante. É porque ele disse que ele se reuniu com um deputado aí, do governo, e prometeram a restauração da praça. E os moradores ligaram para mim essa semana de lá, até o senhor reside lá, e disse que a praça está um abandono. É verdade. É verdade? É verdade, a praça está abandonada. E o Roberto ligou para mim, na época, quando eu estava na outra rádio, dizendo que o deputado tinha ido lá, tinha feito um casarão lá, né? Fizeram uma reunião lá e ele prometeu que a praça seria restaurada, ia ganhar novos equipamentos, e até agora os moradores, a semana passada, não essa semana, não foi essa semana, ligaram para cá dizendo, nada fez e a praça está com os ferros lá. Que corre o risco da pessoa levar uma furada, uma coisa, e dá um tétano. Olha, eu moro lá no bairro há 24 anos. E é só promessa. É só promessa. Agora, com relação à Associação dos Moradores do Bairro da Rendeira, o seu representante junto ao Comute, Pedro Moura, tem sido um intenso defensor do usuário do transporte coletivo. Com relação à praça, ontem nós estivemos na Destra, a bem da verdade, e o presidente da Destra e também o presidente do Comute, o senhor Jailson Pacheco, ele disse que está trabalhando junto lá com a associação para fazerem uma, digamos, recuar parte daquele meio-fio, recuar o meio-fio, e verdadeiramente, juntamente com a URB, organizar, reestruturar a praça, que nós esperamos. Nós temos um parque ambiental lá embaixo, ótimo, mas nós temos várias áreas que podem ser utilizadas para o lazer da população. E aquela praça, todas as administrações, Antônio, sem distinção, sempre trataram com total descaso. Olha, nós temos inúmeras barracas lá instaladas nas calçadas. Agora, recentemente, foram retiradas 2 ao lado do Colégio Maria Auxiliadora. Mas na praça mesmo, tem umas 3 a 6, 7 barracas, mais ou menos. Não é por isso no espaço da praça. Da praça, no passeio. Ali pertence à praça. A praça. O que a legislação proíbe expressamente. Agora, chega um vereador, bota a mão, chega outro vereador, bota a mão. Ali, o senhor sabe onde é aquela parada de ônibus ali na entrada da Vila Padre Inácio? Sim. Olha, eu recebi uma reclamação aqui. Um senhor vinha com a família, parou ali com a mocinha, para pegar o ônibus cedo da noite. Você precisava ver o cabaré, a zona que estava lá. Cheiro de barraca ali, fizeram a maior zona do mundo. Depravação de mulheres e cavaleiros. Colado, senhor Milton, com a parada de ônibus. Um desrespeito total. O senhor sabe o que é aquela parada de ônibus? Sei, conheço. Pronto. Outra coisa que é uma absurda. E a prefeitura vai lá, sabe, olha lá, padrinho. Não, eu sou amigo do vereador tal, eu sou parente de fulano tal, eu sou amigo do secretário, eu voto no deputado do homem, não sei o que. Aí danaram a barraca lá também. O interesse público tem que estar acima de qualquer coisa, de qualquer interesse. Inclusive interesse político eleitoral. Com certeza. O telefone, boa tarde. Boa tarde, Antônio Silva. Boa tarde aí, o presidente Milton Manuel. Eu liguei só para parabenizar esse guerreiro, lutador, e concluir assim, Milton. Eu, como líder comunitário, eu lhe apoio em todas as situações que você tiver à frente. Isso aí é o amigo, é o Nenel. Eu conheço seu trabalho, você tem credibilidade, e são poucas pessoas aqui em Caruaru que têm a credibilidade que você tem. E Deus lhe abençoe, tá bom, meu irmão? Um abraço. Grande abraço, Nenel. Eu agradeço o seu apoio e vou sempre precisar dele para contribuir na luta para as comunidades e para o interesse público. Porque tanto eu quanto você e outros guerreiros que tem em Caruaru, nós não lutamos por interesses pessoais, e sim por interesses coletivos. Milton, o Tiro de Guerra tem um contrato com a Prefeitura de Caruaru, esse contrato é renovado de 3 em 3 anos. Isso aqui é uma pergunta do ouvinte. O Ivo está perguntando. Pergunta ao senhor Milton o que é que ele acha disso. Quando houve teve a greve agora, que teve a polícia, a greve da polícia, sim. Por pouco tempo. Então foi solicitado o Exército, você sabe, né? Sim. E disse que o Poder Executivo ligou para lá e pediu ao chefe da delegacia, que a delegacia é militar, para colocar o pessoal na rua, para manter a ordem. E o outro disse, não vou colocar não, porque nós temos um contrato de 3 em 3 anos para a Prefeitura fornecer o alimento, que isso é um contrato firmado em 3 em 3 anos com o Exército, com o governo federal. A logística o Exército manda e o alimento, e pintar lá, uma besteira, uma contrapartida da Prefeitura.
não está sendo fornecido para o pessoal que fica ali a serviço da delegacia militar daqui, que chama tiro de guerra. Como é que o senhor vê isso? Que já faz meses que não mandam alimento. Isso é gravíssimo. São situações que em Caruaru, eu já disse, inclusive em outra emissora, me permita, esse trabalho que foi feito, essa requalificação na Gambiru Magalhães, excelente. Não vou entrar em método, quanto custou, não vou entrar nessa discussão, não. É importante. Agora, não é uma prioridade. Essa que o ouvinte ligou aí é uma prioridade. A exemplo de várias outras que são jogadas a terceiro, quarto plano. E a população precisa lembrar, inclusive, que nós estamos num ano eleitoral, Antônio. Por exemplo, é preciso saber quais são os candidatos que o chefe do Executivo vai apoiar. Ele que sancionou ilegalmente o aumento da passagem de ônibus, será que o usuário do transporte coletivo merece votar nos candidatos indicados pelo chefe do Executivo, por exemplo? Isso é uma pergunta que nós queremos deixar aqui no ar e que vamos continuar fazendo até o dia 3 de outubro, que é o dia das eleições. Tem mais. Tem um outro candidato, que nós não podemos, por força da legislação eleitoral, citar o nome, mas é candidato a governador. Ele é responsável pelos comerciários de estar trabalhando aos domingos. Então, são algumas coisas, Antônio, que a população precisa tomar conhecimento. Em Caruaru, a publicidade se gasta muito com publicidade. E eu vou aproveitar para colocar o seguinte. Ao mesmo tempo que nós estávamos sustentando que o aumento não poderia acontecer, dado a sua ilegalidade, prefeituras e empresários se articularam com vários órgãos de imprensa de Caruaru para mostrar que o sistema teria que ter, a tarifa teria que ser reajustada, porque já fazia 41 meses. Mas em momento nenhum, nenhum dos órgãos de imprensa aliados à prefeitura e aos empresários tiveram a coragem de levantar qualquer debate sobre a questão da ilegalidade. Quer dizer, é feito no Rio de Janeiro. O tráfico, ele banca a pobreza. Então, é uma atividade ilícita, mas ela está garantindo o pão e o leite do favelado. Em outras palavras, é isso. Em Caruaru, repito, é normal as empresas de ônibus não terem o processo licitatório concluído, não terem o seu contrato de concessão renovado, mas poder aumentar a passagem de ônibus. Será que isso pode ser feito com o seu Zé da Esquina, que está com o seu alvará vencido, por exemplo? Será que isso pode ser feito? Porque seu Zé da Esquina não banca campanhas eleitorais. É este o fato. Seu Zé da Esquina não pode ficar com uma barraca lá na rua, porque não é cabo eleitoral do seu deputado A, seu vereador B. É essa a situação. E aqui eu não estou querendo partidarizar. Eu estou dizendo que as três forças políticas em Caruaru, as três, elas sempre tiveram a prática de se juntar aos empresários a portas fechadas e aumentar a passagem de ônibus. Todas três, nos últimos 20 anos, elas tiveram essa prática. Esta última administração, por muita pressão nossa e do Poder Judiciário, vem tentando, de certa forma, atender a legislação. Mas a prova está aí que nesta vez agora, que tanto precisava, que ele se comportasse como verdadeiro chefe do Executivo e escravo da lei, ele preferiu sancionar a ilegalidade. E quando a gente toca, qualquer jornalista toca algum assunto, ele não vem nesse programa não, né? Ele não vem não, porque a gente já convida e não vem de jeito nenhum. Ele alega o seguinte: eu tive 30 mil e tantos mil votos na frente do segundo colocado. E as condições para ter esses 30 e tantos mil votos? É preciso ser discutido. É isso que não vem. É preciso ser discutido. Não vem. Aí, o cara lá do sindicato é terrorista. O Antônio Silva é baderneiro. E assim por diante. O grande problema é que muita gente aqui em Caruaru, eu não quero aqui me alvarar, me colocar como uma palmatória do mundo. Ao contrário. Agora, o grande problema é que muita gente aqui em Caruaru, Antônio, não tem coragem de olhar para a sua cara assim, olha.
olho a olho. Com certeza. Infelizmente, tem poder, entre aspas, tem muito dinheiro, muitas empresas, carros importados, mandatos e mais mandatos, mas não tem coragem de olhar para as pessoas no olho. Porque sabem, a maioria das vezes, como foi que conseguiram as suas grandes fortunas. Sabe como se reelegeram por várias vezes, deputado isso, deputado aquilo. Prefeito tal, fulano de tal. ABC. Aqui em Caruaru nós temos E aproximadamente... nessa época todo mundo é popular, todo mundo é povão. Tem gente já tomando cachaça nas barracas, Cantando. tem gente andando de vidro arriado, né? Balançando a mão para todo mundo. Isso de todas as três... Cantando. De todas as três forças políticas. Com certeza. Agora, eu quero só dizer, Antônio, me permita aqui, eu sei que já está no final do seu programa, seu comentário no início extraordinário. Agora eu quero citar a minha opinião, se você me permite. Não, pode ser. A política, ela é extremamente importante em qualquer lugar do mundo. Agora, o que você reprovou aí, eu entendi, é a politicagem. Exatamente. Mas a política, ela deve ser o cidadão comum ou não, ele deve participar da política. O que eu estou fazendo nesse momento aqui é política. Eu estou defendendo um transporte coletivo de melhor qualidade. Eu estou defendendo aqui que se tem um preço justo na tarifa do transporte. Isso é política. Política social, política econômica. Agora, politicagem, isso deve ser reprovado por todo e qualquer cidadão. E é isso que estava sendo feito dentro do Comute e na Prefeitura de Caruaru. A ilegalidade, eu digo sempre isso aqui, a ilegalidade, a coisa clandestina, aquilo que não é de direito do cidadão e que vem por fontes obscuras da vida, alimenta o tráfico. E a politicagem alimenta os corruptos. Alguém tem dúvida disso? Ninguém Alguém tem dúvida? Ninguém tem dúvida disso, não é verdade? Pronto. É preciso que a população entenda, nós tivemos agora, inclusive, o aumento da passagem foi dado de uma forma de golpe baixo. Muito. População envolvida com a Copa do Mundo, envolvida com forró e os estudantes de férias. Foi tudo preparado. Tudo preparado. O circo foi bem armado. Agora, vamos agora esperar que o Ministério Público, Antônio, que eu acredito que ele vai se pronunciar favorável, não ao pleito do SINDEC, não, mas ao pleito do sacrificado e humilhado usuário do transporte coletivo. Nós esperamos que o Ministério Público venha anular os atos do Comute até o dia 25 e também o ato do chefe do Executivo, que foi de sancionar o ilegal e abusivo aumento na tarifa do transporte coletivo de Caruaru. Milton Manuel, quero agradecer pela sua presença. Estouramos aqui os bons minutos, porque o papo com você, se acontece, ele passava a tarde toda aqui. Todos que fazem o SINDEC é uma referência. O encontro comercial que eu encontro diz o seguinte: senhor Antônio Silvio, o senhor falando no SINDEC, sou muito bem recebido lá, muito bem tratado. Então um abraço e uma boa tarde para você. Eu agradeço a você o convite, agradeço aqui também ao nosso amigo Nego, pessoa que eu estimo muito também, Nego. E quero também agradecer ao nosso amigo ouvinte. E quero, se Deus quiser, na próxima oportunidade, Antônio, a gente falar um pouco dos direitos trabalhistas, especialmente dos comerciários. Tipo carteira de trabalho, férias, 13º. Quais são os direitos do trabalhador, como é que ele pode se comportar dentro da empresa e etc. Vou trazer mais um abraço para vocês e um bom final de semana a todos.